Olá para todos, olá para todas. Estamos aqui em mais uma aula de história e hoje nosso tema vai ser os povos da Mesoamérica e Andes. Então nós vamos entender um pouco como essas civilizações elas se desenvolveram, como elas surgiram, como elas se organizavam politicamente, economicamente, socialmente, o que levou ao declínio dessas civilizações, né? Desses povos que desenvolveram entre escrita, agriculturas bem desenvolvidas em altitudes e condições climáticas e ambientais diferentes, desenvolveram toda uma estrutura social que marcou toda a história da humanidade e caiu também nas garras do colonizador, dos povos europeus que colonizaram aí quase que todo o nosso globo terrestre, então tem resquícios dos povos europeus, então nós vamos entender um pouquinho mais nessa aula, na temática dos povos da Mesoamérica e dos Andes. Eu sou o professor Luiz Carlos e a gente vai dar seguimento a mais uma aula de temática. Então, pessoal, nesse processo surgiram grandes civilizações. E as civilizações foram quem? Os astecas, os incas e também os maias. Civilizações que desenvolveram um poder econômico, um poder político, um poder social, desenvolveram agricultura, uma religião sofisticada, baseadas basicamente no politeísmo, e que tiveram em comum a presença do homem europeu que colonizou, né, essas civilizações e acabaram extinguindo todo esse acervo cultural, político, econômico, que ficou de herança para as civilizações entenderam, a qual o processo as civilizações não devem morrer perante as conquistas, mas como isso faz parte de um processo evolutivo e estava presente nas civilizações no período das colonizações, então a gente entende como um processo relativamente natural, mas do ponto de vista do colonizador e nunca do conquistado, que foi quem perdeu sua vida, sua riqueza, sua cultura e dizimou o seu império. Então, esses são esses dois pontos de vista na nossa historiografia. Então, a primeira civilização que se desenvolveu aí entre os povos da Mesoamérica e dos Andes também, por volta de 250 a 900 anos depois de Cristo, foi conhecido como o período clássico, o surgimento aí dos maias. Lembrando que os povos aqui na América, eles passaram a ocupar nosso território a partir do Estreito de Bering, do processo de migração aí dos primeiros seres humanos, primeiros hominídeos, né, por volta lá dos 11, 14 mil anos. Então, é incerto a data em que esses povos começaram a ocupar a nossa região aqui na América, mas essa é a principal teoria, essa principal mais aceita em que os povos começaram a se organizar e se desenvolver por aqui. Por aqui a gente vai ver a civilização dos maias, que vai ter no seu período de apogeu, de esplendor entre 250 depois de Cristo e 900, que vai cair depois com alguns eventos naturais, a presença do colonizador, então vai extinguindo esse império. Mas aí ele estava localizado entre aí os países que compreende hoje, atualmente, o México, a Guatemala e também Belize, e eram povos extremamente conhecedores da natureza, observadores do nosso espaço geográfico, do nosso tempo, do nosso clima, da nossa agricultura. Então eles estavam muito entrelaçados com o cosmos. Então, eles desenvolveram uma astronomia e uma matemática bem avançada. Matemática é essa que possibilitou a invenção de grandes monumentos, como vocês podem ver aí na imagem. Então, a arquitetura ela era bem sofisticada, então era preciso ter uma matemática bem avançada para que isso pudesse acontecer, e a astronomia servia de base para eles saberem os dias, as horas, desenvolver os próprios calendários, como ficou muito famoso os mais pelos seus calendários, que encerravam agora em 2012, pouco mais de 9 anos atrás, e que colocou essa teoria aí de fim de mundo que não se concretizou. Então é mais uma teoria que a gente cai por terra, mas ela pode ter sido, sim, mal interpretada. Então os povos mais deixavam extremamente numa relação de conhecedor da natureza, essa relação natural, relação de plantar, de colher, de uma relação bem sadia com a natureza, de conservação da natureza, de viver, de coexistir com estes espaços. Isso possibilitou eles o desenvolvimento da astronomia, da matemática, enfim, de conhecimentos científicos primários que foram suficientes para eles se transformarem em uma das maiores civilizações que já existiram. Então, eles estavam organizados politicamente como se fossem cidades-estados. Cidades-estados aqui a gente compreende como uma cidade que tem autonomia política, econômica, financeira, ou seja, eles eram altamente sustentáveis
e também suficientes para manter e alimentar a sua população. Então, por isso a gente caracteriza eles também como uma civilização que era civilizações de cidades e estado. Então, a religião ela também estava muito presente nessas civilizações, assim como nas outras. E uma prática comum eram os sacrifícios humanos, que simbolizava a oferenda, também se consolidava como o poderio que eles tinham sobre outras civilizações que eram rivais, que isso era comum entre as aldeias que moravam perto umas das outras, mas o sacrifício humano ele é presente na maioria das civilizações. A maioria dos filmes que retratam civilizações pré-colombianas, elas vão retratar isso aí. Então, nós tínhamos uma sociedade hierarquizada, que nós tínhamos na pirâmide social, divisão entre maior poder aquisitivo, no caso dos reis e imperadores daquele império, daquela civilização, nós tínhamos camponeses e tinha aí os militares que participavam dessa pirâmide social. Bom, o calendário religioso era conhecido como Tzolk'in, que era nada mais do que um calendário que marcava dias, semanas, um calendário basicamente com 20 semanas, e semanas de 13 dias, então vai marcar aí o desenvolvimento matemática, do aperfeiçoamento, para que eles pudessem desenvolver as suas atividades baseadas em ciclos. Então, eles eram bem cíclicos para entender e para dominar a natureza. Desenvolveram uma espécie de escrita, certo? No qual a gente denomina hieróglifos, e aí esses hieróglifos a gente vai lembrar lá dos povos do Egito Antigo, em que desenvolveram também esse tipo de escritas baseadas em símbolos. E era uma civilização politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Então, tem os deuses ligados aos fenômenos da natureza. Por isso que a gente fala sempre que eles estão sempre ligados aos fenômenos da natureza, porque cada um simbolizava uma proteção. Então, havia essas designações. Então, essas características dos povos mais. A civilização seguinte são os incas, que se desenvolveram aí no atual, onde a gente compreende os países aí, o Chile, a Argentina, então vai estar nessa região aí. E já a presença de ocupação desses povos aí, cerca de 4,5 mil anos atrás, certo? Então, por volta dos 4.500 anos atrás, a gente vê essa civilização florescer aí e ter no seu apogeu aí até o século XV e XVI, que é quando acontece a presença do colonizador e vai extinguir as civilizações. Mas era um povo que tinha uma influência política e uma economia baseada também na teocracia, a teocracia que é uma influência religiosa, certo? Já que eram povos também politeístas, então essas crenças elas influenciavam muito na concepção, na organização das sociedades, e elas eram culturas dominadas pelos incas, certo? Que também eram povos que habitavam a época, antes os quechuás, que depois se tornaram os incas. Bom, essas civilizações, elas tiveram seu apogeu, elas tiveram uma quantidade populacional gigantesca, que vai aí de 6 até 10 milhões de habitantes, e como tinham várias culturas denominadas nessa região, verifica-se que havia quase 30 idiomas não oficiais utilizados pelos incas. Então, tem vários povos que acabaram se organizando nessas regiões que compreende o antigo Chile e a Argentina, e também da Colômbia, e formaram o que a gente chama hoje de Império Inca. Bom, a agricultura é basicamente as mesmas dos maias, certo? Então, o milho ele é muito presente nessa região, uma região propícia, um solo que é propício ao cultivo de milho, mas também desenvolveu a batata e também outros produtos de menor expressão, mas que era a base do milho. Até hoje, o milho, nessas civilizações aí andinas, elas vão ser bem presentes, né? Tortilhas, tudo na verdade da base do milho. Bom, acaba que chegam os espanhóis mais uma vez, certo? E coloca em conflito as civilizações, né? Traz, enfim, doenças, armas e começa todo aquele genocídio que a gente já conhece da conquista, que é liderado aí pelo espanhol Francisco Pizarro. E aí vai dar fim ao império, à civilização inca e só ficam os vestígios de uma cultura que se preservou, mas também uma cultura arquitetônica que a gente pode perceber aí pelo sistema de irrigação, de arquitetura que eles desenvolveram em tantos metros de altitude que a gente pode perceber aí a partir dessa imagem que vocês estão aí na tela. Então, a próxima civilização que a gente vai discutir são os astecas, certo? Um povo que, diferente dos maias, os incas, eles eram um povo mais voltado ao militarismo. Então, as civilizações que se desenvolveram na América, enfim, do Sul a gente vê essa questão aí
do militarismo, de povos ligados um pouco mais a guerras, podiam se defender um pouco mais. Lógico que não deu para se render, não deu para vencer o colonizador, né, que vinha com armas um pouco mais sofisticadas, então extingue-se também o Império Azteca. Mas aí o Império Azteca ele floresceu hoje no que compreende o México, mais precisamente na capital, a cidade do México, e aí ele teve o seu apogeu aí por volta de 1325, e anteriormente ele era ocupado por povos que eram considerados chamados mexicas, certo? Que deram origem depois aos astecas, as primeiras civilizações. E também era uma civilização que era considerada hierarquizada, que tinha sua pirâmide social, certo? Dominadores a gente pode falar numa cultura que dominadores, imperadores, reis, aqueles que comandavam a pirâmide social, os produtores, os artesãos, certo? E por último, alguns escravos ou quem não tinha posse nenhuma, mas a gente pode falar sobre uma divisão social também, sociedades hierarquizadas. E aí nós temos a agricultura e o comércio, que era muito ligado aos astecas, diferente dos incas e dos maias, o comércio não é tão presente. Já os astecas, eles tinham domínio completo da agricultura, também a base de milho, mas eles buscavam outros insumos também com outras civilizações próximas vizinhas, e então o comércio é um dos símbolos dos astecas. Também é centrada no politeísmo, certo? E o sacrifício humano é muito presente na civilização asteca. Era quase um símbolo de poder fazer oferendas ou decapitar alguém em cima lá do templo e ver a cabeça escorrendo, caindo, caindo, caindo até no final, e a galera lá embaixo esperando ver, enfim, a cena. Então era politeísta também a civilização, tinha deuses centrados nos fenômenos de natureza, então eles eram um povo extremamente ligado também à natureza. Também foram colonizados pelos espanhóis, dizimados pelos espanhóis, aí na pessoa do então Renan Cortés, que aí liderou a expedição e acabou colocando fim à dominação dos astecas. Bom, essas foram as civilizações pré-colombianas, as civilizações da Mesoamérica que a gente compreende, certo? Civilizações que são parecidas também com as civilizações que se formaram aqui no Brasil. Os nossos índios, nossos nativos, eles já não desenvolveram construções arquitetônicas nesse nível, porque não havia necessidade, então, para o nosso índio, certo? Eles não são menores nesse sentido, porque eles desenvolveram toda uma sociedade estamental, uma sociedade desenvolvida à base da agricultura, se difere porque não desenvolveu um sistema de escrita. Mesmo assim, tem-se a sua cultura e se preservou por muito mais tempo. Bom, esse foi o tema da nossa aula e a gente vai voltar na próxima aula com um tema diferente e dando seguimento. Então, até a próxima.